ela se acha tão justa, ela se acha tão perfeita, que acha que a pessoa é automaticamente beneficiada, que Deus tem a obrigação de abençoar todas as vezes que ela quiser. E não que Deus queira, mas que ela quer. E essa pessoa quer fazer Deus de escravo, de servo, e não Senhor da vida. Veja no versículo 2 o que é que diz: no dia da minha angústia busquei o Senhor. A minha mão se estendeu de noite, não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Ele diz: a minha alma recusa consolar-se. Queridos, os maiores homens santos de Deus que já passaram nesse planeta Terra, em toda a história da igreja, tiveram as suas grandes noites, noites de aflições. Aprendemos com isso que nem sempre as coisas acontecem como nós achamos que seja o melhor. Saiba que o melhor teste de Deus para nós, filhos dele, é nessas horas das noites das vidas, das tribulações da vida, das angústias da vida, quando tudo parece estar se escurecendo ao nosso redor. Esse vai ser o grande teste, o melhor teste de Deus. Vai ser a oportunidade de você provar que sabe esperar em Deus, que confia em Deus. Vejam bem, é fácil reconhecer o caráter do cristão de uma pessoa quando tudo vai bem, na luz do dia, na prosperidade, na abundância, na fartura e na paz. Aí a gente, eita, eu sou crente, aleluia, glória a Deus. Lembre-se de uma coisa: você está passando por um teste de Deus quando você está passando por grandes lutas também, e você está com Deus também. Eu hoje ouvi um radialista secular dizendo muito bem que os homens e as pessoas que andam com Deus, o caminho é estreito, bem apertado, e as lutas nunca se findam, só terminam quando eles vão para a glória. Secular dizendo isso, nem crente era, e perfeitamente nas escrituras. Que maravilha, né? Então sejas aprovado em nome de Jesus nos momentos de lutas, tá bom? Jesus fala disso tudo no seu evangelho que escreveu a São João, no capítulo 9, versículo 4. Ele diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus é tua luz na escuridão. Vai haver momento da noite, estejas preparado e confiante, pois a luz do mundo, Jesus, está com você para gerar essa vida, essa luz, essa esperança, esse escape. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Claro que esse versículo, não está dizendo que você vai chorar de noite e de manhã já está começando a sorrir. Isso está falando de um tempo de choro, mas também vai ter um tempo de alegria. Vai ter as noites de choro, mas vai ter as manhãs de alegria. Oh, glória a Deus, aleluia. A noite vem para ver se a alegria em Cristo ainda está dentro de você. Vamos aprender mais. Quando estivermos em nossas noites de lutas, o que é que a gente deve aprender? Quais são as lições? Primeiro, aprenda nessas horas a bendizer o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Versículo 1 diz: clamei a Deus com minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Glória a Deus, aleluia. Em Jó 12, versículo 7, Deus nos adverte a aprender com os próprios animais algumas lições da vida. E ele diz assim: as aves dos céus, ela se ensinará. Em Jó 12. Os animais nos ensinam pelo menos 3 coisas básicas. Primeiro, eles não se devoram entre si. E nós sabemos que tem muita gente se devorando entre si. Segundo, as aves não gostam de repartir. Tem muita gente que realmente não reparte nada, não dá nada. Terceiro, os animais não reclamam nas tempestades. Você não vê nenhum comando de greve dos animais, porque estão diante de grandes tempestades. Mas o povo gosta de reclamar, o ser humano. Então Deus diz: aprenda com os animais. Em segundo lugar, não deixe que as noites de aflição te afaste, te aparte de Deus. Versículo de número 8 diz assim: cessou para sempre a sua benignidade. Olha que coisa terrível ele dizendo.
Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração. Que coisa arrogante. Não é para falar assim com Deus. Deus sabe o que faz. No lugar disso, não faça que essa tribulação, que essa noite de luta venha apartar você de Deus com palavras tão grosseiras. Terceiro e último lugar, saibam que as noites são necessárias acontecerem. Não tem outra saída, tem que acontecer as noites. Ninguém escapa das noites da vida. Não tem esse super crente, ou seja o que for, que não passe noites da vida, lutas na sua vida. Não existe, não adianta a gente se iludir, se enganar. Todos passamos por lutas na nossa vida. A palavra de Deus no capítulo 77, no versículo de número 20, fala bem tranquilo a respeito disso. Agora, tudo isso é para nosso crescimento em todas as áreas. O próprio Jesus foi necessário passar por muitas aflições. Jesus diz que é necessário, João 4,5, é necessário atravessar a província de Samaria. E os samaritanos representavam para os judeus a ruína da nação, a mistura, casamentos pagãos, a falsa adoração do seu próprio jeito, criando seu lugar de adoração no Monte Gerizim. Mas Jesus diz: é necessário enfrentar a Samaria. E você? Qual é a Samaria? Qual é a noite que você está atravessando? É necessário, mas sei o melhor para você. Você vai crescer com isso. Os israelitas passaram 400 anos no Egito, 40 no deserto. José foi vendido para o Egito, desacreditado pelo pai, caluniado pela mulher de Potifar, preso para 13 anos. Jesus disse em João 12:27, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Glória a Deus, aleluia. Jesus, eu não vou fugir dessa hora. Eu vim para essa hora. É necessário passar por esta hora. Eu não vou dizer, Pai, salva-me. Não vou. Eu vou enfrentar, porque eu sei que tem um propósito de Deus na minha vida. O que é mais impressionante na vida do ser humano é o seguinte: ele nunca aprende. Aprendizado é você aprender com as experiências da vida, para não errar mais como no passado. É por isso que Deus permite essas noites, para que a pessoa aprenda. E se não aprender, Deus permite outras noites, até a pessoa aprender. Deus quer que você passe as noites da vida de duas formas. Por exemplo, calado. Se você está passando por noites da vida, e saiba esperar em Deus. Cante louvor. Fique calado no termo de não estar amaldiçoando Deus, de não estar querendo exigir de Deus. Fique calado. Jó foi atacado pelo diabo. O diabo deixou a sua boca livre para vê-lo murmurando contra Deus. Então tome muito cuidado. E segunda coisa, quando você estiver assim, fique cantando e orando. Pronto. Paulo e Silas preferiram cantar e orar, e as cadeias foram quebradas em Atos 16. Vamos cantar e louvar nessas horas, ou fiquemos calados, não murmurando, não ficando azedo, para que Deus complete toda a boa obra. O diabo fica feliz, irmãos, quando um crente se maldiz diante de Deus, fica se maldizendo, querendo exigir de Deus, querendo forçar Deus alguma coisa. O diabo fica achando é bom isso. Mas nós não, se estivermos passando por alguma luta, nós vamos cantar louvores, nós vamos orar, nós vamos aquietar o nosso coração e saber que o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor está conosco e as noites são necessárias para que possamos crescer e aprender do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Ó Senhor, encontramos diante de muitas lutas, diante de grandes aflições, mas a Tua palavra falou perfeitamente e fala aos nossos corações, dizendo que nós estamos seguros em Ti, Senhor, que nós não seremos abalados de coisa alguma, porque o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa bandeira, a nossa fortaleza. Meu Deus, nós queremos orar para aquelas pessoas que pediram oração. Senhor, aquela pessoa que está com aquela enfermidade, e os médicos estão achando que é coisa pior. Senhor, desfaz, meu Pai, esse diagnóstico médico, Senhor, em nome de Jesus. Que essa pessoa possa ser curada, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Cura, meu Deus, essa pessoa que está aí no hospital, doente, um familiar desse irmão que está orando agora, está com tantas dificuldades, Senhor. Tu tens poder de fazer isso. Visita, Espírito Santo, com tuas mãos maravilhosas de cura.
e abençoa todas as famílias, meu Pai. No nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. O anjo dos teus sonhos. Êxodo capítulo de número 4. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha palavra, à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou um bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se via tornado como o restante de sua carne. Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e a derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao seu encontro e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esse bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vá em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. E estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim um esposo sanguinário.
Assim o Senhor o deixou, ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão, vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-se no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais os enviaria, e todos os sinais que lhes mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e adoraram. Glória a Deus, aleluia. Vamos antes tirar algumas respostas de algumas perguntas desse capítulo 4. Primeiro é, pastor, qual a razão destes sinais que está aqui no versículo 1 ao 9? Esses milagres validariam tanto Moisés na qualidade de mensageiro de Deus, quanto a mensagem de Deus. Há divergências quanto ao significado preciso de cada um dos sinais. O primeiro sinal, a vara e a serpente, que alguns acreditam ser símbolos egípcios de vida e de poder, salienta o poder de Deus sobre a dominação egípcia. O segundo sinal, a mão leprosa, remeteria para o poder de Deus sobre as doenças mortais e advertiria Faraó de que Moisés, como embaixador de Deus, tinha o poder de infligir enfermidades. E o último sinal, tornar a água do Nilo, adorada pelos egípcios, em sangue, demonstraria o poder de Deus sobre seus deuses. Segundo, Moisés tinha um problema de fala, no versículo 10. Nada indica que Moisés tivesse problema de fala, mas o processo não era inteiramente infundado. No mínimo, ele não era um grande orador. Qualquer que tenha sido seu problema, era para ele motivo de preocupação, visto que mais tarde apresentou objeção semelhante, está lá em capítulo 6 de Êxodo, versículo 12 e o 30. Outra pergunta no capítulo 4. Deus é responsável pelas deficiências? Baseado no versículo 11. A resposta não é clara. Ainda não pela crença de que um Deus de amor não poderia permitir tal sofrimento, menos ainda causá-los. Esse versículo, tomado isoladamente, apresenta um Deus caprichoso que aleatoriamente deixa cicatrizes nas pessoas. Mas 3 fatos nos ajudam a ter um quadro mais correto. Primeiro, Deus nos ama. Segundo, todas as pessoas têm cicatrizes num grau ou no outro grau. Terceiro, Deus opera por meio das fraquezas das pessoas feridas e quebrantadas. Nossas deficiências, grandes ou pequenas, são uma oportunidade para Deus mostrar sua habilidade. Porque Moisés era pesado de boca e pesado de língua. Deus pôde falar melhor por meio dele. Ainda uma pergunta que tem no capítulo 4. Por que Moisés hesitou tanto em obedecer a Deus? A causa de sua relutância talvez fosse uma profunda insegurança. Mas é possível que Moisés, conhecendo a tremenda tarefa adiante de si, simplesmente não tenha querido assumi-la. Criado junto às classes dominantes do Egito, conhecia a perícia militar daquela nação do Egito. Conhecia a perícia militar daquele povo que era muito forte. Então ele achava que ninguém conseguiria tirar os hebreus da escravidão. A outra pergunta é por que Deus haveria de querer matar Moisés quando no caminho ele ficou doente? Trata-se de passagem confusa aqui no versículo 24. Alguns pensam que a palavra Moisés deveria ser substituída por filho de Moisés. Outros discordam. De qualquer modo, a questão é que a desobediência de Moisés provocou desastrosas consequências. Ao que tudo indica, Moisés havia desprezado a ordem de Deus de circuncidar um dos seus filhos. Está lá em Gênesis 17, 10, 14. Alguns entendem que a esposa Zípora, a midianita, opunha-se ao rito. A circuncisão, entretanto, era símbolo de obediência e da consagração ao concerto divino. Antes de ir a Faraó, então Moisés tinha alguns problemas familiares para resolver. A mulher dele não era convertida.
e não entendia a questão da circuncisão, que é aquela operação de fimose que faz no menino, que o povo de Deus fazia. Outra pergunta: por que lançar aos pés de Moisés um prepúcio ensanguentado? Muitos acreditam que Zípora, tendo circuncidado o filho apenas para salvar a vida de Moisés, teria repulsa à circuncisão. O que fez então teria sido motivada por ira e repulsa. Outra maneira de interpretar seu gesto é dizer que foi um ato de arrependimento pela desobediência de Moisés. Outra pergunta que surge, a última: o que significa esposo sanguinário quando a mulher Zípora, a mulher de Moisés, disse assim com ele? Não se sabe ao certo. Há um interessante jogo de palavras entre o ritual sangrento da circuncisão e o fato de Zípora chamar Moisés de esposo sanguinário. A maioria dos intérpretes acredita que a agressão denota aversão ao escárnio. Queridos, nós temos alguns pontos hoje para Êxodo, capítulo de número 4, que nós queremos passar para os amados. Primeira coisa que a gente aprende assim de uma forma tremenda aqui nesse texto é que não crie péssimas estratégias quando Deus está a seu favor. Às vezes a pessoa, aliás, não criar péssimas estatísticas, aliás, não é estratégia, estatísticas, ser pessimista. Mas será que vai dar certo? Ora, se Deus está dizendo para você que vai dar certo, se você sente que Deus está no controle de algum desafio que você tem, então por que duvidar? Por que duvidar? Então, não crie esse pessimismo dentro de você, que só vai te deixar mais para baixo. Se você sente que está na direção de Deus, não crie essas coisas. A relutância, o medo de Moisés eram causados pela antecipação excessiva. Se antecipou num resultado. A gente não pode se precipitar nem antecipar nada antes de ver as coisas acontecerem. Costumamos imaginar os acontecimentos e entramos em pânico com a possibilidade de algo dar errado. Aí a gente fica em pânico com isso. Deus não nos pede para realizarmos qualquer coisa antes de providenciar meios que vai nos ajudar. Jamais Deus vai chamar você para fazer uma coisa, prometer uma coisa a vocês, se Ele não for ajudar. Ele sabe que não vai dar certo sem Ele. A Bíblia diz que sem Deus nada podemos fazer. Vá aonde Deus mandar e faça o que Ele disser, confiando nele para obter coragem, confiança e recursos no primeiro momento, assim, no momento certo. Deus vai te dar todas essas coisas, Deus vai te capacitar, Ele é quem capacita. Segundo lugar, Deus muitas vezes gosta de usar coisas para realizar grandes propostas. Ele gosta de usar algumas coisas comuns para realizar grandes coisas. Versículo 2 e 4 diz isso. E o Senhor disse-lhe: o que é isso na tua mão? Ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. Vejam, o cajado de um pastor era normalmente uma vara de madeira de 1,5 a 3 metros, curvada no topo, claro. O pastor utilizava-o para caminhar, guiar suas ovelhas, matar cobras e outras coisas. Deus usou um simples cajado para ensinar Moisés uma importante lição. Algumas vezes, Deus gosta de usar coisas comuns para realizar propósitos extraordinários. O que há de comum em sua vida? A voz, a caneta, o martelo, a vassoura, o instrumento musical. Embora seja fácil achar que Deus usa somente as habilidades especiais, não impeça que Deus use suas ações no dia a dia. Moisés não imaginava o poder que seu simples cajado teria nas mãos de Deus. Veja, aquele simples cajado de repente se tornou numa cobra. Deus usa muitas vezes coisas comuns para manifestar o propósito dele, a glória dele, em nome de Jesus. Terceira coisa, não estou dizendo com isso que nós vamos ser místicos, né? Nós agora vamos inventar agora o cajado de Moisés, nós vamos inventar a vara de Arão, nós vamos imitar a ovelha de Davi, nós vamos imitar essas coisas. Não é isso que nós queremos dizer, por favor, entenda em nome de Jesus, né? Nós estamos falando aqui de coisas seríssimas, de coisas de Deus e não de meninice. Terceiro lugar, Deus pode causar ou resolver qualquer problema. Versículos 6 e 7 diz isso.
E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tomou a meter a mão no peito, depois tirou do peito, e eis que se tornaram como uma outra carne. Então, Deus pode causar ou resolver qualquer problema. Causou aí a lepra, mas resolveu a lepra. Então, se existe algum problema que você está passando, Deus pode muito bem retirar. Aquilo que Ele permitiu entrar, Ele também tem poder de tirar na hora que Ele quiser. Tá certo? É isso que a palavra de Deus quer dizer, mais ou menos isso. Essa contagiosa doença de pele era a lepra, uma das enfermidades mais temidas na época. Caso não havia cura, causava muito sofrimento até a morte. Através dessa experiência, Moisés aprendeu que Deus poderia causar ou resolver qualquer tipo de problema. Ele viu que Deus, de fato, possuía todo o poder e o comissionava para exercê-lo com o propósito de libertar os hebreus do Egito. Glória a Deus, aleluia. Quarto lugar, a questão de quando você sentir e ver a fraqueza, suas fraquezas e outras coisas mais, confie em Deus, que Ele vai fazer o necessário. Então, quando você não fique só olhando as suas fraquezas e temendo, você olhe para Deus. Deus vai fazer o necessário para te abençoar. Versículo 10 e 13 diz assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai agora, e eu serei com tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Veja, Moisés suplicou a Deus que o liberasse da missão. Afinal, estava longe de ser um bom orador e provavelmente tanto ele quanto Deus ficariam embaraçados. Mas Deus via o problema de Moisés de forma diferente. É sempre assim que acontece. Deus sempre vê as coisas de forma diferente da gente. Tudo que Moisés precisava era de uma ajuda. E quem seria melhor do que Deus para ajudá-lo a falar e fazer as coisas de maneira correta? Aquele que fizera a boca de Moisés colocaria nessa boca as palavras. Em vez de olhar para as fraquezas, confie que Deus proverá as palavras, a força, a coragem e a habilidade quando e onde forem necessárias. Quinto lugar, a gente aprende também uma coisa muito interessante aqui em Êxodo capítulo 4, que o sentimento de incapacidade atrapalha muito a gente de avançar. Versículo 14 diz assim: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, vendo-te, se alegrará em seu coração. Quer dizer, esse sentimento de incapacidade atrapalha a gente de avançar o servo de Deus. Deus finalmente concordou em permitir que Arão falasse por Moisés. O sentimento de incapacidade de Moisés era tão forte que ele não conseguia crer, ao menos na habilidade de Deus para ajudá-lo. Moisés teve de lidar com seu profundo senso de inadaptação muitas vezes. Quando enfrentamos situações difíceis ou assustadoras, precisamos permitir que Deus nos ajude. Sexto lugar, existe a garantia da presença e do poder de Deus nas nossas lutas. Glória a Deus, aleluia. Versículo 17 ao versículo de número 20, praticamente diz isso: toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e tornarei meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés: não, vai e volta para o Egito, porque todos que te buscavam a tua alma morreram. E a palavra de Deus ainda diz mais no versículo 20: tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e o levou sobre um jumento e a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Glória a Deus, aleluia. Moisés agarrou-se firmemente no cajado de pastor e seguiu para o Egito a fim de enfrentar o maior desafio de sua vida. O cajado era a garantia da presença e do poder de Deus. Algumas pessoas sentem-se inseguras, precisam de algo que a estabilize. Nesse caso, Deus oferece as
promessas em sua palavra e exemplos de grandes heróis da fé para renovar a confiança de qualquer cristão. 7º lugar, desobedecer a Deus é pior do que enfrentar um